se espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformeis com esta era, pois se espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia! Que maravilha amanhecer bem, estar bem com Deus, bem consigo, bem com a igreja, bem na família. É muito bom estar bem. Eu nasci para viver bem. Eu não consigo viver mal. Eu não consigo ficar mal com ninguém. Eu não consigo. Para mim, a melhor coisa que existe realmente é estar em paz. Por pior que sejam as dificuldades lá fora, mas você estando bem no lar, estando bem na igreja, estando bem naquele seu ciclo mais próximo, é uma maravilha. Eu gosto muito disto. Eu me sinto e eu me acho uma pessoa difícil. Eu me sinto e me acho uma pessoa difícil. Mas, com mais de 70 anos, convivendo com amigos da minha infância e juventude, ainda. Todas as empresas que eu trabalhei, algumas fecharam, mas as que não fecharam, só não vou lá se não quiser. Só não vou se não quiser, só não... E sempre sou bem recebido. Nas que eu vou, nas que eu fui, nas que eu determinei e que eu tive necessidade ou criei a necessidade de ir, bem recebido. Porque eu fui um funcionário razoável, eu fui um amigo razoável, eu fui um colega razoável. Eu não criei problema para ninguém. E muitas vezes alguma coisa que surgiu eu também soube remediar, soube sair. Portanto, eu vivo bem, me sinto bem, sei honrar e não reclamo de honradez. Acho que sou honrado excessivamente. Para quem não tem nada, eu sou praticamente um astro. Para quem não tem nada, sei que não tem nada e tem amigos, e amigos ricos, amigos brancos, amigos ilustres, amigos em todas as áreas, amigos em todas as igrejas. Eu tenho amigo em todas as igrejas. As igrejas que eu detesto por não ser igrejas, o teu nome, ainda tenho amigos e respeito. Não piso lá, nunca fui nem irei. E eles sabem. Mas respeito. Então é muito bom viver bem, estar bem. É bom isto, é muito bom. E é melhor ainda aprender na palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender em Mateus capítulo 13, versículo 33. O Senhor Jesus, como sempre, brilhante no seu ensino maravilhoso, cumpridor da palavra, porque ele veio para isto, e ele ensinou por parábolas para facilitar a nossa vida. Mateus 13, 33. Propôs outra parábola e disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus, por parábolas à multidão. Nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram junto dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes:
O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Um mestre sempre se sobressai. Os mestres, os verdadeiros mestres, toda profissão, falando de profissão mesmo, toda profissão tem os que se destacam. Toda profissão tem destaque. Você vê isso nos esportes, você vê isto na cultura do campo. Os lavradores, às vezes o sujeito tem uma propriedade, digamos, menor que a outra. E a propriedade menor, pelos cuidados que recebe, pode produzir igualmente e até mais. Toda profissão, alguém se destaca. Se destaca pelo cuidado, se destaca pelo zelo, pela criatividade e assim por diante. Na condição de mestre, existem os mestres que pensam, que repensam, que se preparam, que preparam bem suas aulas e que conseguem dar uma aula com uma certa tranquilidade. Convence e prende a atenção e faz o seu aprendiz aprender. Existem mestres que cumprem sua carga horária, é contratado para aquilo, tal, tem lá algum sucesso, mas está nem aí. No caso de Jesus, Jesus era o mestre por excelência, porque era o único perfeito entre os homens, tinha o conhecimento perfeito da vida humana, tinha o conhecimento perfeito da vida espiritual, era cheio do Espírito Santo desde o ventre, porque foi gerado pelo Espírito Santo, e era, portanto, um mestre por excelência. Ainda vinha com a missão de cumprir as Escrituras, todas as predições, tudo que fora vacinado, tudo que fora vaticinado a respeito do Messias, Jesus satisfez as Escrituras. E no tocante à parábola do joio e do trigo, ele falou sobre isto, ensinou sobre isto, que tinha aquele homem que tinha a terra muito boa e fez a semeadura. Mas dormindo, enquanto dormia, todo mundo descansa, enquanto dormia, veio o inimigo e semeou o joio. E o inimigo também retirou-se, faz a sujeira e some. E depois os servos, observando, dizem: olha, senhor, tu não plantou boa semente? Foi. E como é que agora tem joio? Aí ele disse: isso foi um inimigo, coisa do inimigo, foi o inimigo que fez isso. Sim, quer que a gente arranque agora? Não, deixa crescer juntos.
deixa crescer junto. No tempo da colheita, colhe-se primeiro o que é nocivo e queima. Isso é o que ele ensina na sua parábola. Era compreensível até certo ponto, porque também tinha o mistério da rejeição. A rejeição era predita, tinha que acontecer. Bom, no versículo 30, aqui, a nossa leitura é a partir do 33, mas eu estou considerando o contexto. Veio a pergunta, quer que a gente arranque? Ele disse, não. Na ocasião da ceifa, colhei primeiro o joio para queimar, depois o trigo e a junta no celeiro. Então, neste versículo 33, diz que outra parábola propôs, aqui já é praticamente a explicação, e nesta condição ele associa o crescimento do reino de Deus, as coisas do reino de Deus, com a fermentação da massa. E é interessante, tem coisas aqui que chama muita atenção, é a quantidade de massa, 3 medidas de farinha. Eu não tenho muita necessidade de me aventurar, mas ele estaria falando desta igreja, digamos, tridimensional, ou ele estaria falando da triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Eu não sei. Só sei que ele explica muito bem explicado. Nem tudo você vai entender, nem tudo eu vou entender. Nós não temos essa plenitude de entendimento. Mas ele diz, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher coloca em 3 medidas de farinha para levedar igualmente. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não é algo que chame a atenção pelo grandor. Não. Mas o reino de Deus é poderoso, o reino de Deus é santo, o reino de Deus é permanente, é algo maravilhoso para se aprender. Então, os discípulos perguntam, Senhor, explica-nos. Vê se a gente entendeu bem. E ele explica aqui na linguagem, uma expressão do cearês aqui, tintim por tintim. Ele explica aqui uma expressão idiomática do nosso cearês. Ele diz, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno, os filhos do diabo. O inimigo que semeou é o próprio diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. É algo maravilhoso. E o destino separados. Primeiro, do jeito que ele falou, no contexto, colhe-se o joio para lançar fora. E o trigo recolhido ao celeiro. Aqui, o Filho do Homem mandará os anjos, alguma coisa que só aqui você encontra. Porque o arrebatamento da igreja acontecerá a cargo do Espírito Santo. O Espírito Santo subirá, levará a igreja ao encontro do Senhor nos ares. Mas esse contexto da ceifa e a queima do joio e toda essa coisa aponta para o fim, para a consumação, portanto, depois do milênio, depois de tudo. Que Deus nos abençoe e nos ajude, mesmo a gente não compreendendo tudo, perseverar pela parte que compreendemos. Vamos orar ao nosso Deus.
pedir socorro ao Senhor pelas famílias e pela nossa nação. Todos os dias uma novidade, todos os dias uma coisa mais estranha que a outra, controles e tal, mas nós temos a quem recorrer. Vamos orar ao Senhor, orar pela igreja, orar pelos nossos amados que fazem parte da obra missionária, que se expõem nos campos, no mundo hostil, muito hostil. Bendito o Senhor, Pai Santo, Senhor da glória, nós estamos em Tua santa presença. Agradecidos, meu Senhor, pela vida, pela salvação e pela Tua igreja. Eu te louvo, Senhor, pela Tua igreja, pelo trabalho dos meus irmãos, pelo trabalho, meu Senhor, dos Teus servos, os ministros. Ó Deus, queremos Te louvar e Te agradecer, meu Senhor, pelo trabalho santo, pelo trabalho maravilhoso de cada ministro ungido, consagrado, Senhor, que Te ama e coloca, Senhor, a Tua palavra em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, a Tua igreja, Senhor, sendo assistida de uma forma maravilhosa, sem ambições. Querido Deus, guarda os meus irmãos da vitória e da graça. E agora suplicamos a Ti, Senhor, pelos Teus servos que evangelizam no interior e no exterior. Livra eles, meu Senhor, dos sofrimentos, dos controles, dos órgãos de censura, todo o mal que está se alastrando, meu Senhor, no mundo todo e no nosso país. Deus fiel, Deus bendito, Deus maravilhoso, ajuda-nos. Dá graça aos meus irmãos, recompensa o serviço de cada um, a contribuição de cada um, a fidelidade de cada um. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!